Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Olá, bom dia! Tudo bem com você? Olha, eu espero que esteja muito bem. Comecemos o nosso podcast desta quinta-feira, 3 de março de 2022, com uma frase de São Francisco de Sales. Ele dizia que a prosperidade tem atrativos que encantam os sentidos e adormecem a razão. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Amém. Lucas, capítulo 9, versículos de 22 a 25. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ontem iniciamos o tempo da Quaresma. Até agora a liturgia diária seguia o Evangelho de Marcos, passo a passo. A partir de ontem até a Páscoa, a sequência das leituras do dia será dada pela antiga tradição da Quaresma, com as suas leituras já fixadas, que nos ajudarão a entrar no espírito da própria Quaresma e de preparação para a Páscoa. Desde o primeiro dia, a perspectiva é a paixão, morte e ressurreição, e do significado que este mistério tem para a nossa vida. É o que nos é proposto no texto muito curto do Evangelho de hoje. Aliás, o texto fala da paixão, morte e ressurreição de Jesus e afirma que segui-lo significa, sim, levar a cruz. Um pouco antes, em Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 21, Jesus faz a pergunta: Que dizem os homens que eu sou? E eles responderam indicando as diferentes opiniões. João Batista, Elias, um dos profetas antigos. E depois de ouvir as opiniões dos outros, Jesus perguntou: E você? Quem diz que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus, ou seja, o Senhor é aquele que é o esperado pelo povo. E Jesus concordou com Pedro, mas o proibiu de contar às pessoas sobre isso. Por que Jesus proíbe? Porque naquela época todos esperavam o Messias, mas cada um à sua maneira. Uns como rei, outros como sacerdote, doutor, guerreiro, juiz, profeta. E Jesus se identifica com o Messias servo e sofredor, anunciado por Isaías. Isaías 42, 52. Jesus começa a ensinar que é o Messias servo e afirma que, como Messias servo anunciado por Isaías, em breve será morto no cumprimento de sua missão de justiça. Lucas geralmente segue o Evangelho de Marcos, mas aqui ele omite a reação de Pedro, que aconselhou Jesus a não pensar no sofrimento do Messias, e também omite a resposta dura: vá para longe de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Satanás é uma palavra hebraica que significa acusador, aquele que afasta os outros do caminho de Deus. Jesus não permite que Pedro faça desviar de sua missão. E Jesus tira algumas conclusões que são válidas até hoje. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Naquela época, a cruz era a pena de morte que o Império Romano impunha
aos criminosos marginalizados. Tomar a cruz e carregá-la atrás de Jesus era o mesmo que aceitar ser marginalizado pelo sistema injusto que legitimava a injustiça. Era o mesmo que romper com o sistema. Como diz Paulo na carta aos Gálatas, o mundo foi crucificado por mim, como eu fui crucificado pelo mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. A cruz não é fatalismo, nem é uma exigência do Pai. A cruz é consequência do compromisso assumido livremente por Jesus de revelar a boa nova de que Deus é Pai e que, portanto, todos devem ser aceitos e tratados como irmãos e irmãs. Por causa desse anúncio que provoca a revolução do amor, ele foi perseguido e não teve medo de dar a vida. Não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. E hoje a igreja celebra São Marino. São Marino era oficial do exército imperial em Cesareia da Palestina. Devido à sua bravura, foi nomeado centurião romano, cargo esse bastante almejado. Enquanto aguardava-se a cerimônia de entrega da vara da videira, quando se concretizava a promoção, um dos pretendentes ao cargo, por inveja e ambição, acusou Marino de ser cristão. O fato ocorreu por volta de 260, quando a Igreja de Cristo era bastante perseguida. Um certo juiz, Zaqueu, irritado com essa informação, deu a Marino algumas horas para que se apresentasse em sua defesa. Encontrou o bispo Teotecno, que o incentivou a perseverar na fé, embora isso fosse lhe custar a vida. O bispo, diante do altar, apresentou-lhe uma espada e a Bíblia e pediu que ele escolhesse. São Marino, com segurança, escolheu a Bíblia. De volta ao tribunal e diante das autoridades, São Marino afirmou ser cristão. Estava presente na execução outro cristão, o senador Astério, que o incentivou a permanecer firme na decisão. Logo após o martírio, Astério tomou seu corpo a fim de lhe dar uma sepultura digna, embora soubesse que este gesto também lhe custaria a vida, como de fato aconteceu. Dessa maneira, São Marino divide com Astério a honra do martírio por ser seguidor de Cristo. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Marino a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa quinta. Até amanhã.